Então, eu vou orar, tá bom? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por essa tarde, nós te agradecemos por esse momento, que a tua graça esteja conosco, que esse estudo, ó Pai, possa nos tornar cada vez mais parecidas com Cristo, que nós possamos, ó Deus, crescer em santidade, crescer no conhecimento, ó Pai, e estar cada vez mais, ó Deus, conscientes de quem o Senhor é. Que o Senhor possa ajudar as minhas irmãzinhas, Senhor, e a cada um de nós a nos firmar, ó Deus, na verdade da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Amém, irmãs. Apareceu ali que a gravação foi iniciada. Então, não apareceu aí para vocês aquela mensagem em inglês, não, né? Apareceu? Então, parece que está funcionando. Bom, irmãs, nós hoje estamos na página 70 do nosso livrinho. Para a irmãzinha Carla Serafim, nós estamos estudando Efésios para Nós, da Prisca Lessa, da editora... Como é que chama a editora mesmo? Thomas Nelson. E nós estamos na página 70, no capítulo 2, versículo 11, do 11 ao 22. Eu vou ler, né, como faço sempre, para a gente começar, tá bom? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Paulo está falando, ó, com a morte de Cristo, houve paz tanto para judeus quanto para gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo falou que a barreira da inimizade, né, com a morte de Cristo, não há mais essa barreira e não há mais inimizade, né? Para os gentios, não há mais inimizade nem com Deus, nem também com os judeus, porque agora, em Cristo, nós somos um único povo, né? Foi exatamente por causa disso que Paulo foi preso, né? Porque ele disse que judeus e gentios eram um único povo e também eram herdeiros da promessa. Então, Paulo foi preso justamente por causa disso. Então, irmãs, vamos começar com a pergunta de número 1, aí na página 72. Vocês estão aí? Estão preparadas? No versículo 11, Paulo menciona dois grupos de pessoas. Nós lemos lá, incircuncisos e circuncisos. Vocês lembram quem eram eles, né? Judeus e gentios. Quem eram os incircuncisos e quem eram os circuncisos? Aí eu também, né? Pode começar, Érica. Érica vai responder. Essa é muito difícil. Deve ter feito, né, irmã? Eu acho que... Eu desliguei. Por causa do seu. Não, eu desliguei. Tá, os dois tá. Então, eu vou falar só. Sim. Tá, agora dá pra ouvir na primeira vez? Uhum. Eu acho Tá, que porque eu desliguei o meu e só tinha o seu pra ligar Ok, aqui. tá bom. Consegue ouvir a Érica? Tá bom. Coloquei aqui, os incircuncisos eram gentios e os circuncisos eram judeus. Viu? Benzinho fácil, né? Vocês concordam com a Érica? Era isso mesmo que o texto estava dizendo? nem coloquei. Tá bom, muito bom. A pergunta de número... Alguém mais quer responder? Aposto que vocês todas querem responder essa daí, porque é facinha, né?
Depois quando chegar as difíceis. Vamos lá. Pergunta de número 2. A palavra carne aparece em 3 sentenças ao longo da perícope. Escreva o sentido dela em cada uma dessas sentenças, né? Versículos 11 e versículo 15. Aí vocês vão colocar qual o sentido de carne no versículo 11, qual o sentido de carne no versículo 15. É isso, né? Uhum. Podem começar. Vou responder, então. No versículo 11, fala que não haviam sido circuncidados fisicamente. Ou melhor, não tinha a circuncisão fisicamente. Que não tinham nenhum vínculo de sangue com Abraão, né? Não era da descendência dele. No versículo 15, aboliu fisicamente o cumprimento da lei para reconciliar ambos pelo sacrifício e cumprimento espiritual através da cruz. Então, na cruz houve o cumprimento da lei. Entendi. Podem continuar. Vá, Oi. tá me ouvindo? Sim. Não sei se o meu tá certo. Ó. Eu coloquei assim no versículo 11, né? Usado no sentido literal. Refere-se à natureza física e terrena, conceitualmente ligada à fraqueza da condição do homem sem Deus. E do versículo 15, eu coloquei termo que se refere à carne literal e de forma figurativa à humanidade. Aqui sinaliza que a inimizade foi abolida através da encarnação de Cristo. Entendi. Deixa eu... Puxa. Você viu? Essa mulher profunda. Vou abrir meu aplicativo da Bíblia aqui, que a Maria tá me obrigando a ir para um trem. Não, eu peguei naquele termo da Strong, sabe? No Foi lá Strong? que eu achei. Na Foi. Bíblia Strong, aquele aplicativinho azul? Isso, tá Eu igualzinho. achei. Nossa, a Ti gosta daquele aplicativo também, viu? Irmã Maria, tá igualzinho a minha resposta, hein? Então, mas assim, num sentido menos... Alguém colocou uma resposta que seja menos assim, Mais simples. uma respostinha assim. O que significa carne no versículo 11c? Alguém colocou assim, carne ali no versículo 11 está falando assim, aqueles que eram cortados, né? Literalmente. Não é isso? Alguém colocou diferente da irmã Maria? Ou da Simoninha? Eu só coloquei assim, ó, demonstra Uhum, o corpo físico, né, a sua natureza e terrena do homem, que seria a circuncisão do prepúcio. sim. Uhum. Estar fora da aliança com Deus, não espiritual, condição humana sem Deus. Muito bom. E o versículo 15, no sentido espiritual, mostra que a inimizade, a separação entre gentil e judeus, foi abolida, desfeita, através da encarnação de Cristo, conforme a irmã Maria disse, de seu sacrifício, da sua obra redentora, né, que é de Cristo Jesus. Tá. Aí, no versículo 11, eu até coloquei aqui aquela referência cruzada de Romanos 2:28, que diz, porque não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é a circuncisão o que é somente na carne. E do versículo 15, Gálatas 3:28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa explicaçãozinha aí ótima da Bíblia Strong dá para você entender claramente, né? No versículo 11 fala daqueles que pertenciam ao povo judeu, né? Nasceram da família de Abraão, né? Eles eram circuncidados literalmente, né? A circuncisão era feita na carne mesmo, na carne ali, no corpo deles. Aí no versículo 15 é uma circuncisão espiritual, esse que assim citou aí, aquele que João Batista fala, não é? É o versículo que João Batista fala, sim? Gálatas 3, não, é Paulo, né? Tá. Então, essa daí é a circuncisão espiritual que é retirada, não o prepúcio, né? Mas a inimizade, não é isso? Que a Strong está falando aí, Maria? É assim? Bom, assim eu entendi. Vocês entenderam também assim a resposta da Maria? Uhum. Concordam com essa resposta? Acha que faz sentido? Eu também acho. Gostei, interessante, certo? Vou olhar mais essa Bíblia.
E alguém mais aí? Quer responder? É uma Bíblia muito boa. Ela tem um negocinho do lado que você clica, aí ela aparece, né, as referências cruzadas, né? É um aplicativinho azul que tem tanto o Strong quanto essas notinhas de estudo, né, Maria? Muito boa, irmãs. Muito boa. Depois, se vocês quiserem baixar também. Continuando, pergunta de número 3. Espera aí. Pergunta de número 3. Tem mais uma pergunta nesse daí, né? 3. Da página. A pergunta 3, né? Tá aqui. A palavra paz se repete 3 vezes ao longo do texto. E segundo Paulo, em seu corpo, Cristo realizou reconciliação em 2 níveis. Versículo 12, versículo 15 e versículo 16. Quais são esses níveis? Como essa reconciliação foi efetuada? E aí, irmãzinhas? Versículo 12, né? Esse é versículo 12, 15 e 16, na verdade, né, irmãs? Isso mesmo, 12, 15 e 16. Eu coloquei assim, no versículo. O nível físico não sendo mais necessário o cumprimento das leis, né? Da lei da circuncisão, dos sacrifícios e tudo mais, né? E aí, espiritualmente, nos reconciliando com Deus através de Cristo. Bem simples, Maria, como que você pôs isso? O versículo 12 naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eram os que estavam longe, não é isso que eles falam? Estavam longe. E o versículo, qual é o outro? 12, 15 e 16. Aí, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, ou seja, dos gentios e dos judeus, criasse em si mesmo, ou seja, em Cristo, um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E aí, quais são esses 2 níveis? Eu acho que eu não respondi certo, porque eu coloquei só assim, ó. Reconciliação com Deus e seu povo, promovida pela obra salvífica de Cristo, unindo-se ao corpo de Cristo. Você coloquei em certa maneira, eu coloquei assim, ó. Versículo 12, eu coloquei, éramos estranhos às alianças, né? 15, aqui seria fazendo a paz. E versículo 16, reconcilia-se ambos. Então, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Com isso, a reconciliação. Assim. Entendi. Certo? Você colocou no Valério? Ai, eu não posso responder. Ô, irmãs, é que eu esqueci meu livro, aí minha filha teve que mandar fotos do meu livro, acredito. Aí eu não estou entendendo minha letra, eu não entendo minha letra com o livro na mão, imagina a letra no celular. Por isso que eu estou assim, sabe? Me desculpem, eu esqueci o livro em cima da mesa, como é que pode? Ai. E aí, vocês querem responder aí? Quais são 2 níveis, né? Ele reconciliou 2 povos entre si, e, no caso, fez a reconciliação, tirou a inimizade de 2 povos. Houve um nível, né, que foi judeus, né? Judeus e gentios, né? 2 povos entre si, e houve gentios com o Senhor também, houve uma reconciliação. Porque judeus estavam. Eu acredito que esses são os 2 níveis, né? Para aqueles que estavam perto, Deus reconciliou também, né? Reconciliou os de longe, os judeus, e os de perto, que são, ou de longe os gentios, e os de perto, que são os judeus, né? E reconciliou os gentios com Deus e os judeus com os gentios, porque havia inimizade não apenas de gentios com Deus, mas também de gentios com judeus, né? Aí são a inimizade aí. A cruz de Cristo fez essa dupla reconciliação. Oi? Desculpa, irmãzinha. Não, então acho que eu entendi errado. Pode ter sido eu. Responde aí para nós ver. Mais fácil eu. Não é? Vai, responde aí, por favor. Responde a sua.
Não, eu comentei, né, que eu entendi no nível físico e nível espiritual. Uhum. E aí, da parte física, era que essa reconciliação fez com que não fosse mais necessário essa circuncisão física. Não fosse mais necessário que houvesse o cumprimento desses mandamentos, que eram sacrifícios, essas coisas todas. E aí, no nível espiritual, era essa reconciliação com Deus, né? Mas eu não entendi essas dos gentios e dos judeus. Agora Então, acertar aqui, que eu acho que faz mais sentido o que você falou. Não, pode ser que o meu também eu só tenha pegado o que eu vi ali no versículo, né? Porque os judeus, eles estavam fora, eles eram inimigos tanto os gentios eram inimigos tanto de judeus como inimigos de Deus. Eles estavam fora da comunidade. Quem detinha naquela época, né, a promessa, né? Quem detinha o conhecimento do Senhor era a nação de Israel, era Israel, né? E eles, sendo circuncisos, eles eram separados, né? Eles estavam sem Deus, né? Sem Cristo no mundo, abandonados, né? E a morte de Cristo trouxe esse povo para perto, né? E reconciliou não apenas nós, né, os gentios, com Deus, mas também com o povo judeu, nos tornando um único povo. A morte de Cristo nos juntou, né? Trouxe nós para perto do Senhor, nos deu oportunidade, né, de fazer parte do povo do Senhor e de ser amigos, né? Tirou a inimizade também dos judeus. Eu posso ter como aquele versículo, né? Qual? Aquela referência de Gálatas 6,15. O que está escrito mesmo? Pois em Cristo Jesus a circuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura, ou uma nova criação em Cristo Jesus. Exatamente, foi isso exatamente que Cristo fez, quando fala que ele criou um novo homem, né? A partir da cruz, Cristo criou uma nova criação. A partir da morte dele. Irmãzinhas, compartilhem a resposta de vocês para a gente saber se faz sentido. Aí, por favor. Tá bom. Oi, mães. Então, a minha foi parecida com o seu entendimento, Vá. Eu coloquei que um nível foi a reconciliação, de ter somente um povo de Deus, composto por judeus e gentios. E o outro nível foi a reconciliação com Deus, fim da inimizade e início da paz, né, com Deus. É interessante falar que os judeus eles estavam perto, mas eles não estavam unidos com Cristo, né, com Deus, por meio de Cristo, a não ser por meio da fé, aqueles que já criam antes na promessa e aqueles que creram quando Jesus veio como Messias, né? Então, estar perto era uma bênção, mas nada se compara aos dois povos estarem unidos, né? Sim. A Deus, e somente por meio do nosso Senhor. A gente, quando pensa no povo judeu e nos gentios, a gente acha que hoje, para nós, mas no contexto de lá, isso era uma grande obra. Tanto é que Paulo foi preso por causa de pregar isso. Judeus e gentios juntos, isso para os judeus, isso era que isso? Você está falando uma besteira muito grande, jamais. Eles são porcos, né? Era assim que eles nos consideravam, nos desprezavam. Por quê? Porque nós vivíamos totalmente diferente deles. Nós éramos pessoas que não adoravam um único Deus, nós, né? Estou falando nós aqui, mas os gentios daquela época eram as pessoas que eram totalmente ignorantes em relação a Deus, estavam, como o Paulo fala, longe de Deus, longe da promessa, separados. Então, para nós não parece tão grave hoje, né? Mas naquela época... É interessante que Exato. Na mentalidade judaica tinha aquelas divisões, lembra? Eu não sei quem explicou para a gente já sobre isso, que tinha o justo, o pecador, né? E na mentalidade deles, até entre os judeus, tinha esses níveis, né? Tinham pessoas que eram mais santas, outras menos santas. Imagine os gentios. Os gentios eram realmente a escória do mundo, né? Sim, e ter esse acesso a essa mesma graça, para alguns foi um escândalo, né? É o escândalo da cruz, né? É por isso que eles não aceitaram. Puxa vida, ele veio assim, agora, milênios, né? Anos e anos e anos de separação. E aí Cristo vem e prega um evangelho, né, que era, bom, é o evangelho sempre, né, porque sempre foi a intenção de Deus que Israel fosse uma luz para o mundo, que Israel evangelizasse os outros povos, né, mas eles não fizeram isso. Você se lembra quando Jesus fala assim para os discípulos, né, eu não sei bem o versículo, mas Jesus fala assim, olha, se a justiça de vocês não excederem muito
a dos fariseus, vocês estarão perdidos, sabe? Então, quem eram os fariseus daquela época? Era o povo mais santo. Jesus está falando que os mais santos, a nossa justiça tem que exceder a deles, dos mais santos, aqueles que detinham, sabe, a santidade, aqueles que todo mundo tinha como, sabe, o santo na terra, né? Se canonizasse, era os, sabe? Então, quando Paulo fala isso aqui, ó, que de dois povos Deus fez um único povo e juntou esses dois povos, transformando em um, trazendo paz, para eles era difícil de aceitar, né? Tanto é que Paulo, né, pagou com a vida por pregar isso, né? E para nós agora é simples, né? Nós fala, puxa vida, né? Nossa, quem custa não aceitar? Só porque a gente adorava um monte de Deus, povo besta, né? Mas para eles era muito sério isso, né? Então, vocês podem compartilhar mais respostas, por favor. Quanto mais Eu penso a que gente eles devem ter... Ai, desculpa, Vá. Não só ainda sobre esse assunto, que para eles deve ter sido, né, como a Camilinha falou, uma afronta muito grande, né? Porque é como aquela parábola dos trabalhadores da vinha, né? Acho que eles se sentiram assim injustiçados, porque de certa forma eles estavam buscando a Deus, né? Eles estavam ali trabalhando, se esforçando para cumprir a lei, enquanto que a gente não fez nada, né? E recebeu a mesma paga deles. Uhum. É verdade, né? Nós somos aquele que foi lá, né? Foi embora, pegou nossa herança e gastou ela no que não devia, e depois vem com a cara mais limpa, né? E somos recebidos, né? Somos, né, recebidos ali, somos amados, né? E a gente pega na melhor parte ainda por cima, né? Não oferecemos nenhum sacrifício, não precisamos ser circuncidados. Eles ficavam revoltados quando Paulo dizia que não era para fazer isso. Tanto é que eles iam nas igrejas lá e queriam obrigar os gentios a guardar a lei, a serem circuncidados, a não comerem, né? A guardar a dieta deles. Então, devia ser difícil, né? Eu também não ia gostar muito, não. Se alguém falar, poxa vida, Deus era meu, agora Deus vai abrir assim para todo mundo, assim, né? Mas o Senhor é bom, irmãs. É por causa disso que nós agora temos acesso a essa bênção. Senão estaríamos ainda abandonadas, sem Deus, sem esperança no mundo, se Cristo não tivesse vindo, né? Podemos continuar? Exatamente. Podemos, é isso que eu ia falar, né? Ainda bem que é assim, né? Que não precisa de nada e é só, né? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Por que tanto, página 87.3, né, irmãs? Pergunta 4. Por que tanto judeus quanto gentios precisavam ser reconciliados? Os versículos 16 a 18. Eles foram reconciliados, né? Tá falando ali nos versículos anteriores. Mas por quê? Porque com as minhas palavras. Fale com suas palavras, por favor. Porque, assim como os gentios e alguns judeus, nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos separados, longe de Deus. Aí eu citei Romanos 5, citei não, né? Eu li na referência cruzada. Romanos 5:1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, nós, né, que antes estávamos longe, que estavam longe, já chegaram perto pelo sangue de Cristo. Bom, o sangue de Cristo reconciliou. Mais alguém? Estão me ouvindo? Que bom. Já tem. Pode, começa com a Dani. Eu coloquei bem simples, eu coloquei que era para ambos ter acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Bem básico. Camilinha? Meu foi basiquinho também, que nem da Dani. Porque não há acesso, amizade ou paz com Deus, senão por meio de Jesus Cristo, independente da nossa origem, né, gentil ou judaica. Aí eu coloquei aqueles versículos que estão em João 3, né, que fala principalmente os 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor falando para Nicodemos. João 3. Irmã Camilinha, João 3.
3. Aqui eu anotei de 6 a 8, sim. 6 a 8. Obrigada. Isso. Imagina. Muito bom. Eu coloquei também bem simples, né? Coloquei porque ambos estavam longe da paz, tanto judeus quanto gentios. Havia inimizade entre Deus, entre ambos e Deus. Eles precisavam, né, ser reconciliados. Eu estava pensando sobre essa inimizade, né, entre judeus e gentios, né? Essa inimizade era, no caso, né, a lei, né? A lei tornava, né, para que impossível aos gentios, né, eles já chegarem, porque a lei era, né, até os judeus, né, nós vamos ver essa época de que eles começaram a obedecer a lei, mas externamente, né, ficavam, né, faziam tudo o que a lei mandava, mas o coração deles, né, como lá em Isaías fala, que esse povo honra a Deus com os lábios, mas o coração, né, tá longe. E essa lei também é como agora, né? As pessoas que estão longe de Cristo, né, os ímpios, eles acham loucura como nós vivemos, né? É, como a Érica estava comentando antes, que eles devem achar que crente, né, as pessoas, né, crente não se diverte, crente não é feliz, né, porque eu também achava antes, né, poxa vida, que vida infeliz esse povo tem, igual eu acho que quem não come carne, acho que é muito infeliz, entendeu? Mas é assim que os ímpios olham para a gente e vê um povo, puxa, não se diverte. Eles acham que nós somos proibidos de fazer, que a gente quer fazer, mas não podemos fazer, né? Mas na verdade não é isso. Nós não queremos mais fazer. A lei para naquela judeus entre os gentios naquela época também, provavelmente os judeus achavam, puxa, eles não podem, né, fazer isso tudo que a gente faz. Aqueles que realmente, né, entre o povo judeu que queria viver como os gentios viviam, né? Eles queriam aquilo lá. Às vezes não faziam, mas no coração deles não era circuncidado, como a gente lê nas escrituras. Mas a gente, aqui falando de nós hoje, nós não queremos viver como eles mais. Nós somos felizes servindo a Deus, obedecendo, sabe? Isso para nós é prazeroso. Nós gostamos disso. Nós gostamos de passar o nosso domingo entre nós. Nós gostamos de passar o nosso domingo falando da palavra do Senhor, sabe? Nós gostamos de passar 1 hora e meia aqui respondendo isso, falando essas coisas, né? O que eles não acham prazeroso, né? Não é bom. Mas é muito interessante isso, né? Eu gosto de pensar nisso. Bom, se alguém quiser responder mais aí, por que que os judeus... Eu coloquei que foi por intermédio da cruz, que através da cruz que foi destruída pela inimizade, né, entre eles, né? E ambos tiveram acesso ao Pai. Sim. É isso. Continua, então. Tudo bem, irmãzinhas? Tudo certinho até agora? Vocês conseguiram compreender, Juju? Tudo bem aí? Travou, Juju, ali. Não? Não. É? Ali, agora voltou. Vixe, voltou assim de uma hora, sabe? Igual filme de terror, quando aparece assim. Eles vão apagar essas coisinhas depois, né? Sim, irmão Edson, ele edita o vídeo bonitinho. Então, vamos continuar. Pergunta de número 5. Segundo o texto, fica claro que já não são dois povos, judeus e gentios. Veja Gálatas 3:28. Mas um só povo. Com base nesses versículos, né? Provavelmente Gálatas 3:28, especialmente o 16 e o 18, não, é aqui mesmo. Podemos concluir que o caminho para a salvação, tanto para judeus como para gentios, é o mesmo. Por quê? É o mesmo? É a pergunta. Por quê? Ou eu coloquei assim, ó, sim, pois o caminho é Cristo, e somente pela redenção que há em Cristo qualquer pessoa pode ser salva. Stephanie demora, mas quando responde também, né? Muito bom, Stephanie. Prática. Alguém mais?
Vai, eu respondi assim, sim, o caminho para a salvação é somente um, a cruz de Cristo. A todos os que creem e se arrependem do seu mau caminho. Todos somos pecadores e carecemos dessa glória de Deus, e graças a Ele somos justificados gratuitamente pela essa graça mediante a redenção que é em Cristo. Uhum. Muito bom, Ju. Querem alguém mais? Eu coloquei assim, ó. Sim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só através do sacrifício de Jesus Cristo somos libertados do pecado e da morte, reconciliados com Deus e salvos, membros de um só corpo, da mesma família da fé em Cristo Jesus. Muito bom. Esse versículo aí que se leu deixa claro, né? Romanos, né? Porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ou seja, estamos no mesmo barco, tanto judeus quanto gentios, né? Sem Cristo não há salvação. Mais alguém? Vai, eu coloquei assim, ó. Sim, aí eu coloquei assim. Só conferir aqui se está certo. Ah, tá certo, sim. Pois todos pecamos e necessitamos da graça de Deus para sermos salvos. Adão trouxe condenação a todos, sem exceção, inclusive judeus. Mas é pelo ato da justiça de Cristo que a culpa é removida e a vida é dada. Tá vendo? Uhum. Ó, Maria, você vai ser a próxima que vai dar estudinho. Não, né, irmãs? O que vocês acham? Muito bom, Maria. Muito bom, irmãs. Eu gosto quando vocês respondem um montão assim. Ai, Vou responder, mas a minha resposta foi curtinha. Assim, eu coloquei sim, né? É o mesmo caminho, porque por intermédio de Cristo é que nos é dada a salvação, através do seu sacrifício na cruz. E toda a inimizade de ambos, gentios e judeus, foi destruída e agora o acesso ao Pai está livre. oh, meu Deus, graças a Deus. É bom ouvir o evangelho, né? A gente até se converte de novo, né, irmãs? Maravilhoso o evangelho. Alguém mais quer responder? Vocês responderam assim, passaram para as outras páginas, depois que acabou aí esse daí? Lembra que eu falei lá, que era curtinho, né? Lembra? Vocês ficaram só nesse daí só. Simone se escondeu ali debaixo da mesa. Só um momentinho, João. Então, Mazinha, só compartilhando com vocês, né? Eu coloquei que sim, aí eu aproveitei para ver lá o versículo que ela indicou de Romanos 3, é maravilhoso, né? Diz que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. E essa perguntinha parece simples, né? Mas a gente vê que o evangelho foi anunciado desde a queda de Adão, né? Então, todo descendente de Adão, ele só podia ter reconciliação com Deus e paz com Deus por meio desse prometido, né? Desse Salvador prometido. E também parece algo simples, se a gente pensar entre judeus e gentios, mas o motivo de nós sermos batistas, por exemplo, não presbiterianos, tem muito a ver com essa realidade, né? Que nós só temos acesso por meio da fé que é em Cristo Jesus, não nós e nossos filhos, né? Parece algo simples, mas é um argumento semelhante a esse, falando muito semelhante ao que os judeus pensavam antes em relação a ser um povo especial, em relação a alguma coisa de obras, de carne, física, que os nossos irmãos presbiterianos acabam trazendo para a sua teologia, né? Que é algo que nós divergimos deles, por exemplo. Então, é algo importante para a gente ter firmeza de convicção do porquê que nós somos, por exemplo, batistas, né? Por que nós queremos que a união com Cristo somos nós, e a gente tem esperança que nossos filhos se unam a Ele também pela fé que é em Cristo Jesus, e não nós e nossos filhos somos participantes, né, ainda da nova aliança, do Pacto da Graça. Então, é algo bem, bem importante para a nossa vida, né, prática também. Porque que nós cremos e somos batistas, né, e não presbiterianos, por exemplo. Muito bom, irmãzinha. Muito bom. Alguém mais quer responder? Opa, cadê ela?
Ai, consegui entrar. Vocês acham que eu ia perder por essa tecnologia? Não perdi? Aê, glória a Deus! Muito bom, bem-vinda, irmãzinha. Ai, não achei. Ah, tá aqui a câmera agora. Achei. Eu fiquei Vê se caçando eu... ela aqui, ó. Ah, Ai, tá... Porque eu ah, tô opa, desacostumada ainda opa. com isso também. Aí eu fico caçando vocês, assim, sabe? Porque Ai, agora fica azul, né? Quando alguém tá falando. eu quero saber por que que a diferença, uma das diferenças, né? Eu sei que tem algumas coisas do batista e presbiteriano, eu cheguei bem na hora. Pegou no flagra, Camila. Peguei no flagra. A Camilinha estava dando uma aula de teologia aqui para nós. Pois é, eu escutei um pouco a função dos filhos, né, Camila? Que os Ai, meu filhos Deus, são misericórdia. batizados Não é. que os filhos Agora são tem pressão, hein, batizados Camilinha? ainda na infância, né? Isso, Na nossa igreja são batizados assim, nasceu, quiser batizar, pode batizar, né? Porque a gente É entende porque eu digo que da circuncisão do 8º dia que ficou no lugar o batismo, né? exatamente. Os irmãos presbiterianos, eles acreditam que o batismo, ele é um por um, né? Então, a circuncisão do Antigo Testamento dá lugar ao batismo, né, do Novo Testamento. Aí, o que nós cremos? Que o batismo, ele simboliza essa circuncisão justamente do coração. Então, a gente crê, como lá em Efésios 4 diz, né, que há só um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, não existe um batismo que não seja um batismo de crentes, né? Então, a gente crê que a união com Cristo, a nova aliança, quem participa são os crentes, né? Mas depois é uma questão mesmo de interpretação, de quem faz parte do povo de Deus. Então, os irmãos presbiterianos dizem que a igreja ela é uma igreja mista, como era a igreja do Antigo Testamento, né? Composta do povo de Deus e seus filhos, né? E nós cremos que o povo de Deus ele é exclusivamente de crentes. Aí o que a gente fala? Que os nossos filhos eles participam da graça do evangelho como? Porque eles têm privilégios que as crianças de não crentes ainda não têm, né? Como privilégios em relação a ouvir desde cedo o evangelho, de participarem, de verem as ordenanças, né? Que é um tipo de pregação também do evangelho. Mas a gente não... Por que a gente, por assim dizer, priva os nossos filhos do batismo? Porque até que eles manifestem a fé. Mas é uma questão mesmo de interpretação. É uma questão assim... Nós já tínhamos estudado isso aí, mas é só uma questão assim, e a função ali do carcereiro quando ele se converte, né? E fala que ele e a sua casa foram todos batizados e ele tinha filhos pequenos, né? E também ali nos 3.000 que o Pedro, quando pregou, né? Mais de 3.000 pessoas se converteram ali, foram batizadas também, e entre elas mulheres e crianças. E por que eles foram batizados ali? Depois eu posso mandar um artigo, até o William me escreveu, porque eu era presbiteriana, né? E as minhas dúvidas eram justamente em relação a esses batismos de famílias, de casas. E tem muitos textos bons batistas, né? Assim como tem textos bons presbiterianos, por isso que é uma questão interpretativa. Mas a minha posição, né? O carcereiro fala que toda a sua família se alegrou. É impossível o Paulinho se alegrar no evangelho, porque ele não tem discernimento, né? E ali não diz que tinham crianças, é uma inferência, né? Então, nem nos 3.000 não falam que tem crianças e mulheres. Ali no meio também é uma questão de inferência. Por isso que a gente trabalha com um texto, né, que está ali, por exemplo, né, a gente não fala, como diz que ele e sua casa depois se alegraram, né, assim como Lídia também, né, tem o caso de Lídia, tem vários casos de batismo de famílias, né, mas ali não tem nada explícito que havia bebês ou crianças, é uma inferência do texto. Por isso eu sempre tive uma dúvida quanto a isso também, sabe, eu nunca, porque eu vim de igreja pentecostal, né. Eu também tinha muitas dúvidas. Foi o que mais me fez sofrer, não foi eleição, não foi nada, foi batismo, de ficar assim chorando sem conseguir dormir, porque eu realmente tinha muitas dúvidas em relação ao batismo. Mas é uma questão que não nos separa, como a gente viu, a gente é unido a Cristo, independente dessas pequenas diferenças que a gente possa ter. Sim, né? Com certeza. Eu estava ouvindo um devocional esses dias que fala isso, que Cristo ele é o primogênito entre muitos irmãos. Numa família tem irmãos muito diferentes,
mas o que os une é que eles são da mesma família, né? É verdade. Então, nós somos da mesma família, louvado seja Deus, né? Amém, amém. Mas a gente tem essas pequenas diferenças. Eu só falei Mas se a Batista reformada viesse para cá, eu iria de olhos fechados mesmo. Pois é. Porque isso aí, para mim, também sempre foi uma questão, assim, não consigo, sabe? Porque como eu fui católica, né? E eu fui pentecostal também, né? Então, é uma coisa muito forte para mim quando eu olhei os batismos, né? Mas agora, depois de todos os estudos, a gente vai, né, filtrando alguma coisa que tu não vai concordar, né, com a interpretação de tudo, né? E bem melhor que a pentecostal, com certeza, o que eu aprendi aqui, faz 8 anos que eu estou aqui, eu não aprendi em 20 anos, né, da pentecostal. Mas é isso, não quero atrapalhar o estudo, gurias. Cheguei e já comecei a me meter aqui. Pode continuar, Ari. Mas eu vou mandar um artigo para a senhora sobre isso. Ah, não me chama de senhora, Camila, é Ângela. Ai, você, Ângela. Desculpa, irmãzinha. Rapaz, tô brincando. Vamos lá, Muito queridos. bom. Bom, eu estava gostando, podem continuar. Mas vamos continuar aqui. Página 74. 75 agora, né? É isso? Não, é o número 6, 74. Isso mesmo, então 74 mesmo. Há um paralelo entre os versículos 11 e 12. Vou achar aqui, versículos 11 e 12. E os versículos 19 e 22. Descreva qual a condição dos gentios em 11 e 12 e a condição em 19 e 22, prestando atenção aos termos da exclusão, incircuncisos, separados, etc. E aos termos de inclusão, concidadãos, etc. Pesquise os termos cujos significados você desconhece e os anote. Vamos lá. Versículo... Meu Deus. Versículo 11 e 12, não é isso? E 19 e 22. 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, né? Naquele tempo estavam-se Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 19. É o 19, né, irmãs? E o 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí, minhas amadas, meus tesouros, o que vocês responderam aí? Minha filha é uma péssima fotógrafa, gente. A foto que ela mandou da minha resposta não está muito nítida. Podem responder. O que vocês responderam aí? Você respondeu, Cia, essa daí? Eu coloquei só o sentido do incircuncisos e circuncisão. Pode ler? Pode, claro. Os incircuncisos não tinham prepúcio circuncidado, no caso um gentil, né? Representava estar fora da aliança com Deus. De forma figurada, descreve aqueles cujos corações não foram transformados por Deus, não regenerados, dominados pelos desejos carnais. A incircuncisão é usada para simbolizar a necessidade da regeneração espiritual do nosso nascimento em Cristo. Circuncisão era um sinal do pacto entre Deus e o povo de Israel, os judeus. Significava estar dentro da aliança com Deus, povo separado da multidão impura e verdadeiramente consagrados a Deus. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a circuncisão física foi substituída pela circuncisão do coração, que representa a purificação espiritual e a separação do pecado. A circuncisão passou a simbolizar a verdadeira consagração a Deus e a busca pela santidade interior. A remoção das paixões e da impureza espiritual também é uma prática espiritual importante, buscando uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Vemos que a verdadeira identidade vem pela obra de Jesus e não por práticas humanas. Isso nos mostra a universalidade da salvação em Cristo Jesus,
onde a distinção ou separação entre judeus e gentios foi abolido pelo novo pacto estabelecido através da fé pela graça, pela obra de Jesus Cristo. Foi da Strong também que eu copiei. Meninas, e agora vocês. Se já respondeu, vocês escreva a condição de um, de outro, do outro. Ali fala no paralelo, né, e descreva a condição. Eu coloquei mais sobre a condição dos gentios ali e a condição depois, né? Eu coloquei ali a primeira condição do versículo 11 e 12, sem Cristo, excluídos, não faziam parte da promessa, não tinham esperança além desta vida, sua porção era aqui mesmo, o mundo, com suas vaidades e sem Deus, né? Depois o 19 e 22, que é também para prestar atenção aos termos de exclusão, né? Ali eu coloquei, aí agora faziam parte da graça da comunidade daqueles escolhidos por Deus, né? Também era eu coloquei aqui que para pesquisar algum termo, né? Cujo significado você desconhece. Eu conhecia, né? Mas eu mesmo assim procurei para ver se era mesmo, né? O co-cidadão, né? Então, para a gente só repensar, né? Que é da mesma pátria, né? Que a outra, né? Eu não sei se você... Mesma pátria da pessoa, né? É co-cidadão, é da mesma pátria que a outra pessoa, né? Mesma cidade, mesmo país, né? Ali, eu não sei, lá eu estava vendo naquela pergunta de 4 ali, que vocês devem ter respondido já, eu fui ver lá no Ezequiel 44:7 ali, e talvez também seja importante para cá, né, que fala ali que quando Ezequiel foi levado ali por Deus, né, que tinha até outros profanando, pessoas que não eram, né, da mesma... não era em Ezequiel, é em Atos, que Paulo estava ali dando uma treta também ali, né, porque ele tinha levado os gregos junto ali, né, e eles profanaram o templo. E Ezequiel também fala que profanaram o templo, né? Talvez seja isso que ela também queira nos chamar a atenção aqui, não sei se é isso, professor. Era para fazer um paralelo, né? Eu fiz um paralelo, assim, sem Cristo, com Cristo, né? Fazendo parte já da aliança, né? Não sei se é isso. Ok, muito bom. Ela fala que nos versículos 11 e 12 há um paralelo entre esses versículos e os versículos 19 e 22, né? Ou seja, esse paralelo é entre como eram os gentios antes e no que ele se tornou depois, exatamente o que a irmãzinha falou aí, né? Separados. Gostei da parte que a irmã falou, né? Não tinha esperança a não ser essa vida aqui. A batata deles estava assando, né? E aí, Cristo veio e a situação deles mudou. De repente, o que é que eles fazem? Não fizeram nada a vida inteira, não guardaram a lei. Daí a pouco aparece, olha, salvação ali, vou ali pegar, tá vendo? Que maravilha, como a Tamires falou, né? Graças a Deus por isso. E aí, irmãs, vocês concordam com esse paralelo aí que a irmãzinha Ângela falou? Dos gentios antes e depois? Ok, certinho aí? Podemos, então, continuar ou alguém mais quer responder? Em tesouros? E agora vai vir a parte que vocês colocam em prática. Vocês gostam muito dessa parte, eu sei disso. Vocês ficam tão animadas quando chega essa parte. Dá até gosto de ver. Então, vamos para a página 75, não é isso? Está meio desfocada aqui. Colocando em prática, minhas amadas, pergunta de número 1. Segundo os versículos 12 e 13, né?
O que eu acho legal, interessante, porque você volta no texto várias vezes, né? Você volta nos mesmos versículos várias vezes, né? Isso é muito bom. Segundo os versículos 12 e 13, o sangue de Cristo é o meio pelo qual somos inseridos na aliança da promessa. Que promessa é essa a qual temos acesso em Cristo? O seu coração encontra descanso e paz nessa promessa? Ou você tem buscado que Deus cumpra promessas pessoais que não encontram amparo na sua palavra? Qual é a promessa? Ela pergunta qual é a promessa, né? Que promessa é essa a qual nós temos acesso através do sangue de Cristo, né? Ou será que vocês têm buscado alguma promessa que não está aqui na palavra, né, do Senhor, promessas pessoais, né? Coisas pessoais. O versículo que ela citou aqui é o 12 e o 13. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora houve uma mudança. Em Cristo Jesus, vós, né, gentios, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, agora já há esperança, né? O que não havia esperança antes, há esperança. Eu coloquei assim, ó. Vocês estão ouvindo a Érica? Ouvi? Ah, tá bom. Coloquei assim, a promessa que... qual que é a promessa, né? A promessa que reinaremos com Cristo para sempre, nos novos céus e nova terra, com corpos glorificados e perfeitos, onde não haverá nem choro nem dor. O que acontece hoje, né? Eu tenho buscado, né? Que Deus cumpra promessas pessoais, né? Que não encontro sua palavra. E eu coloquei, muitas vezes me pego pensando mais das promessas terrenas do que as celestiais. Eu me esqueço dessa maravilhosa promessa do Senhor e às vezes me pego com coisas tão pequenas deste mundo, né? A gente esquece do que nos aguarda, né? Os tesouros eternos que é o próprio Cristo, né? Entendi, assim. Alguém mais? Alguém mais quer responder aí? Que promessa é essa? E vocês estão buscando outras promessas que não está aqui? Se tiver, fale logo. Esse silencioso. Eu estava elogiando a rua da irmãzinha Érica agora há pouco. E aí, irmãzinhas, que promessa é essa? O versículo 12 e 13 fala. De termos sido reconciliados com o Senhor, né? Com Deus. Termos tudo aquilo que está nos prometido na glória com o Senhor, né? Realmente é algo muito grandioso que a gente nem imagina, eu acho. Muitas vezes a gente não tem noção, né, da grandiosidade que é. E aí, assim como a Érica, eu também às vezes me perco um pouco, né? Buscando essas promessas terrenas, né? Achando que, de algum modo, me apegando, né, a uma certa tranquilidade nessa terra, uma certa prosperidade nessa terra, coisas que são pequenas diante de tudo que nós temos, né? Muito bom, irmãs. Essa promessa, né? Acredito que o 12 e 13, né? De qual os gentios estavam alheios a ela, eles nem sabiam que essa promessa existia. Por quê? Porque eles não conheciam a lei. Essa promessa foi dada lá em Gênesis, né? Quando Eva pecou, Adão pecaram, o Senhor prometeu um Salvador para eles, prometeu um Redentor. Mas os gentios estavam ali a essa promessa. Eles não sabiam dessa promessa, não sabiam que existia uma promessa de reconciliação. Eles nem sabiam que existia um único Deus, Salvador, eles não sabiam nada disso. Estavam, como é dito lá, né, no versículo 12, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, de onde, para quem essa promessa tinha sido dada, de onde essa promessa veio, né? Porque o Salvador Redentor veio de lá. Os gentios estavam alheios a essa, estavam indo para o inferno e sem saber que existia uma salvação, que tinha uma promessa, né? Muito bom. Aí alguém mais quer responder? Alguém mais alguém mais tem buscado que Deus cumpra promessas pessoais? Acho que todos nós, né?
A maioria de nós. Eu, pelo menos, né, fico esperando, me preocupada muito, às vezes, com as coisas, as preocupações desse mundo. E me esqueço que a promessa, né, seja a coisa que mais importa, eu já tenho, né? Que é Cristo Jesus. Pergunta 2. A cruz é um símbolo de paz verticalmente e horizontalmente. Por meio dela, Deus estabeleceu a paz com os homens e a paz entre os homens. Essa paz não é um sentimento, mas é um fato, uma realidade da qual precisamos nos apropriar. Você busca a paz de Deus como um sentimento ou como um fato? Como saber que Cristo estabeleceu a paz leva você a se relacionar com Deus e com o seu próximo? E aí? Como é que você, essa paz para você, como é que você busca essa paz? Como um sentimento ou como um fato? Ou seja, mesmo que vocês não estejam tão bem assim, mesmo que vocês não tenham, digamos que hoje não tenham lido a Bíblia, não tenham orado, tenham se sentido mais distantes de Deus, aí, sim, puxa, bom, estou falando no meu dia a dia. Quando eu peco, eu penso, puxa, Deus não me ama mais. Porque eu pequei. Aí eu penso, puxa, acabou a paz. E aí, irmãzinhas? Compartilhem, por favor. Fala o que está no coraçãozinho de vocês. Na cabecinha. Eu falei, eu coloquei assim que muitas vezes eu vejo como um sentimento. Não é um sentimento no nosso coração, não é uma coisa que a gente sente, né? E que eu posso buscar o Senhor de fato, né? E coloquei assim, e também eu lembrei daquela passagem que fala que assim, se nós não estamos com paz com nossos irmãos, nós amamos nossos irmãos, nós também não amamos a Deus. Então, um dos reflexos do verdadeiro amor por Deus é o amor entre os irmãos, né? Que é o contrário da verdadeira. Se a gente não ama nosso irmão, também a gente não ama a Deus. Então, isso que transborda em nossas vidas, né? O que nós realmente, se nós realmente amamos a Deus. Essa resposta não. O que a Prisca está falando lá sobre o sentimento. Vou fugir um pouquinho. Não. Só queria complementar. É o seguinte, não importa como nos sentimos, né? Não importa os nossos sentimentos, a paz entre nós e Deus. Porque essa paz não depende de nada que fazemos. Não depende, né, se somos perfeitas na nossa obediência ou não. Depende apenas do que Cristo fez. Graças a Deus, né? Não depende de nós, senão estaríamos perdidas, né? Porque não obedecemos perfeitamente, né? Nós não amamos a Deus como Deus deve ser amado, né? Nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não obedecemos, nós não fazemos tudo como Cristo fez, né? Cristo foi perfeito em todas essas coisas. Então, a paz que nós agora temos com Deus é um fato, independente de como nos sentimos. Independente se hoje nós nos sentimos bem com Deus ou não, a paz está ali, não há mais guerra. Deus não vai deixar de nos amar, nem vai voltar atrás no que Ele prometeu na palavra dEle, só porque nós somos filhos desobedientes, né? Filho é filho, né? E não deixa de ser filho, né? A gente lembra, né? Somos filhos dos nossos pais e o sangue, né, tá ali, somos do mesmo sangue. Não, mesmo que a gente brigue, que se separe, ainda seremos filhos, né? Então, quanto mais o Senhor, né? A paz agora. Nada pode impedir essa paz, nada pode tirar essa paz de nós. Paulo fala lá, o que pode nos separar do amor de Deus? Né? Está perto, né? Nós estamos perto. Graças a Deus. E aí, irmãs? Também é o ato de fé na oração, né, irmã? Que se a gente já chega a Deus através da oração, um ato de fé, né? A gente está se relacionando, né? Porque fala ali a última pergunta, como saber que Cristo estabeleceu a paz leva você a se relacionar com Deus e com o seu próximo. Então, através da oração, que é
é uma conversa de Deus, eu posso chegar hoje livremente, hoje não tem mais o véu, né? Eu posso chegar diretamente ao trono do Senhor através da oração, né? Conversar com o Senhor, né? Por quê? Porque Cristo estabeleceu essa paz, né? Cristo me deu esse livre acesso ao trono do Senhor, né? E também com o próximo, né? Porque só há como a Camilinha estava falando ali, né? As diferenças teológicas de algumas igrejas, né? Reformadas, isso não faz com que nós não tenhamos paz com os irmãos, né? Mas a gente é um só povo, né? Hoje é um só povo, não existe mais judeus e gentios, né? Gregos, mas um só povo, né? Uma só aliança, né? Eu, antes de vir para a Reformada, eu sempre pensava que eu tenho que olhar, eu tenho que sempre ter o olho no povo de Israel, né? Que é ali que vai acontecer alguma coisa para Jesus voltar, e, né? A gente sempre tinha essa ideia, né? Então, hoje, a gente pode até nisso também pensar, né? Que ele não é o único povo, nós somos também o povo de Deus, né? Eles e nós, né? Somos o povo de Deus. O que acontece lá e o que acontece aqui conosco também, né? Sinais da volta de Jesus, né? E eu também penso assim que no sentimento da paz, isso é uma coisa sobrenatural, né? Não deixa de ser um sentimento, mas um sentimento sobrenatural. Porque às vezes as coisas, nem sempre a gente consegue isso, né? Ficar em paz em meio às lutas. Mas muitas vezes eu já consegui esse sobrenatural que acontece. As coisas estão acontecendo, né? As lutas estão vindo e tu continua serena, na paz, porque tu conhece, né, o dono dela, né? E tu conhece que ele é soberano e que ele não adianta tu lutar contra as coisas que ele é soberano, né? Ele que vai decidir, né? Travou aí para vocês também? Irmãzinha Érica, a irmãzinha Ângela travou. Então, irmãs, por causa dessa paz, né? Eu coloquei que é um fato e saber que a paz entre Deus e eu, né? Por não haver mais guerra entre o Senhor e mim, eu posso ter paz, né? Com, com os outros povos, com as outras pessoas, eu posso viver em paz, eu posso perdoar, posso vencer pecados que, né, não me deixar levar por eles, né? Amargura, né? Porque se há paz com Deus, foi isso que Cristo veio, né? Trazer paz entre nós e Deus e trazer paz entre os homens, né? E nós, é verdade, né? Que há momentos que não há paz, né? Não há paz no sentido de não haver concordância, não tem paz entre nós e o mundo, não existe reconciliação. Nós e o mundo somos inimigos para todo sempre. Não tem como convivermos assim, né? Mas nós podemos, assim, né? Pregar a paz para os ímpios e dizer que em Cristo, por causa de Cristo, né? Nós podemos ter essa paz com Deus também. Então, não há mais, né, a pessoa. Tudo certo aí? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá bom. Alguém mais quer responder, irmãzinhas? Acho que acabou aí? Ou tem alguma pergunta ainda? Tem, né? Mais uma pergunta? Tá, tem mais duas. Mais duas perguntas. Pergunta 3 e 4, né? Vocês acham que a gente responde essas duas e para por aqui? O que acha? Melhor, né? Não Eu tá não sei que horas são. 4 e 13. Mas a maioria das irmãs, pelo menos aqui, respondeu? Não. Eu respondi mas Só aquela coisinha, né? Então, mas vamos responder essas duas, então, né? Não tem problema acabar um pouquinho antes, não, né? Tudo bem? Ok. Não. Pergunta de número 13, irmãzinhas, página 76. Segundo o apóstolo Paulo, o resultado da obra de Cristo é uma comunidade de paz formada por pessoas perdoadas por Deus
e que agora estão livres para se relacionar sem inimizade. Essa comunidade é a igreja. E o que todos temos em comum é que éramos pecadores, fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. Como essa condição de igualdade deve afetar os nossos relacionamentos e nos ajudar a lidar com os outros diante de nossas falhas, limitações e pecado? O contexto aqui é a igreja, não é verdade? Sim, né? Deus juntou o povo, a Igreja Batista de Francisco Morato, somos bastante diferentes uns dos outros e nós nos amamos, gostamos de nos reunir. Aqui também somos pessoas diferentes também, na verdade. O nosso único propósito aqui é o quê? É aprender, né? Estamos no mesmo propósito. Então, quando Cristo morreu, ele reuniu, né, uma comunidade lá, nos Efésios, lá de judeus e gentios. E agora temos todo esse povo, uma igreja, né, na terra toda, de pessoas diferentes. Como essa condição de igualdade, porque está falando de todos nós somos redimidos, né, por causa de Cristo, somos iguais diante do Senhor, né, porque éramos todos pecadores, agora estávamos na mesma condição antes, não é verdade? De pecadores e destituídos da graça de Deus. Agora, a igreja, os salvos, estão numa condição diferente. Agora somos os remidos, né? Iguais também. Como essa condição de igualdade deve afetar os nossos relacionamentos e nos ajudar a lidar uns com os outros diante de nossas falhas, limitações e pecados. Na nossa união, nos nossos relacionamentos na igreja local. E aí? O que vocês responderam? Como saber disso? Como essa condição de igualdade deve... Eu fui bem objetivo, porque assim, demonstra que se Deus nos... A irmã tá me ouvindo, né? Ok? Demonstra que se Deus nos perdoou quando nós éramos inimigos, quanto mais nós devemos perdoar ao nosso irmão, né? Eu lembrei daquela parábola que o servo devia lá 10 mil talentos, o Senhor perdoou e ele não quis perdoar 100 talentos, 100 dinheiro com servo. Então, assim, quanto mais nós temos que perdoar devendo nossa dívida que o Senhor nos perdoou, né? Que a gente precisa perdoar nossos irmãos. Sim, entendi, irmãzinha. E aí? Estou aguardando mais respostas. Não saio daqui. Ó, eu coloquei assim. Essa condição de igualdade deve ser o lembrete constante de que todos somos sujeitos às mesmas coisas, ou seja, aos pecados, né? Deve criar em nós, ou seja, em mim, na verdade, um senso de humildade e misericórdia, pois só o Senhor é superior a nós. Aí eu coloquei bem aqui do lado uma anotaçãozinha. Me ajuda, Senhor. Cria em mim um coração disposto a reconhecer essa verdade, porque é uma dificuldade muito grande, sabe, exercer misericórdia, principalmente assim no contexto familiar. É uma das dificuldades muito grandes. Eu sou muito... Assim, quando é os meus pecados, tranquilo. Mas quando é o pecado do outro, aí não. Aí é diferente. Aí você está pecando. Então, é algo a qual trazer essa verdade à minha memória deve criar em mim, sabe? Esse senso de humildade, esse senso de misericórdia mesmo. De que todos estamos na mesma condição. Superior a nós somente Jesus. Mas... vai nessa caminhada, aprendendo. Muito bom, Maria. Muito bom. E aí, irmãzinhas? O que vocês acham? Eu coloquei de uma maneira bem simples, bem direta quando eu li. Sim, sendo nessas falhas, limitações e pecado. Coloquei mesmo que no sentido de perdoando uns aos outros, de servindo a igreja, orando por ela, estudando juntos, aconselhando-se diante da palavra e amando. Coloquei bem prático, assim, como se eu tivesse entendido, não sei se eu entendi errado, mas bem prático daquilo que eu preciso do Senhor para ser feito mesmo diante da igreja. Sim, porque, né, na igreja, né, estamos ali juntos e lidamos, né, vamos pecar uns contra os outros, né. O contexto ali é de igreja, né. Camilinha, você ia responder? A Ju fez um resumo maravilhoso. Eu fiz um resumo ainda maior, assim, eu coloquei que é amando, considerando o amor de Cristo, e perdoando, considerando o perdão de Cristo também.
O que eu achei interessante pensando agora no que as irmãs falaram é que a Bíblia não romantiza esse nosso relacionamento como irmãos, né? Ela fala claramente que nós devemos, por exemplo, suportar. Eu sempre achei aquela palavra muito forte, né, na Bíblia. Suportem uns aos outros, né? Se estimulem, então, o amor, as boas obras. Não quer dizer que a gente vai fraquejar no amor, nas boas obras. A gente vai precisar, muitas vezes, suportar o irmão e, muitas vezes, ser suportado pelo irmão. Então, às vezes, o Senhor coloca na mesma família, né, na mesma igreja local, justamente pessoas difíceis. E acho que é o Josimar Bessa que fala isso. Às vezes, você é a pessoa difícil, né? Que as pessoas têm que lidar. Então, eu coloquei perdão e amor, mas considerando tudo isso em Cristo, né? Porque em nós não tem essas coisas, realmente. A gente só recebe dele, né? E transmite o que a gente recebe, né? A gente não produz essas coisas sozinhos. Graças a Deus, irmãs. Graças a Deus pelo Evangelho, né? Graças a Deus por ouvir isso a cada domingo. Nós ouvimos a mesma coisa todo domingo, irmãs, todo domingo. Mas esquecemos, né? Alguém mais quer compartilhar a resposta aí? Então vamos para a última. Você tem buscado viver em paz com seus irmãos em Cristo de modo intencional? Cristo fez a tarefa mais difícil por nós, estabeleceu a paz. Agora cabe a nós trabalharmos para a manutenção dessa paz, lembrando-nos do alto preço que Cristo pagou por ela. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que tem mantido essa paz? Tem mantido a paz de modo intencional? Tem buscado essa paz de modo intencional no contexto de igreja local? IBRFM, o que vocês acham? Pessoal, né? Analisem aí. Quer um minutinho, lembra? Na Santa Ceia, como é que é? A gente tem um minutinho para pedir perdão dos nossos pecados? Podem analisar aí. Oi, irmãzinhos. O que vocês responderam aí? Eu respondi que sim. Foi só isso que eu coloquei. Mas vocês estão comigo lá todo domingo, né? No contexto local. Se não, manda uma mensagem para mim depois. Para eu me arrepender dos meus pecados, irmã. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, fala depois só com o teu irmão. Ai, ai. Ai. E aí, não, mas brincadeiras à bem? parte, eu coloquei assim, que sim, mas existe um esforço, não é natural, que exige perdão, passar por cima de ofensas, pensar bem das pessoas e não guardar amargura. Muito bom, Camila. Exatamente. Maria, você. Coloquei assim, eu ainda estou aprendendo, tá? Coloquei assim mesmo, eu ainda estou aprendendo. Antes eu achava que tudo vinha de forma natural. Porém, compreender que devemos ser intencionais tem me ajudado. Ainda caio em pecados, né, contra meus irmãos, principalmente pelo meu modo de falar. Mas cada situação acontecida tem sido, para mim, meios usados pelo Senhor para me ensinar. Meu Deus. Alguém mais, por favor, continue com as respostas. Da próxima vez devia ter uma lei proibindo a resposta sim ou não. Devia ter sempre uma coisa. Eu seria a primeira a ser reprovada nesse negócio. Mas, além do que as irmãs comentaram, eu coloquei assim também, o que eu preciso hoje é me aproximar mais das irmãs. A gente acaba se aproximando de uma, de outra. Lógico que não é conseguir todas de uma mesma intensidade, mas é importante a gente estar sempre chamando, perguntando se a irmã está bem. E a gente sempre ter essa oportunidade com todas, né? Entendi, irmãzinha. É porque se a gente não tem intimidade, né? Aí você não pode, né, acabar falando assim tão claramente, né? Mas se o Senhor dê nos tempo também, né, que a gente possa se aproximar mais e continuar, né? As irmãzinhas que a gente também não que participam do estudinho também, que nós também não nos conhecemos, né? Com a irmãzinha Ângela, que travou lá, ela não voltou, não, né? Então, amadas, nós acabamos, né? Aqui Bom, falta só 6 minutos. Tá vendo? Vocês respondem tantos. Olha, irmãs, vocês não responderam muito não, viu? Karine falou que não respondeu. Eu vi uma mensagenzinha dela rapidamente. Depois nós vamos conversar, viu, Karine?
Mas, por favor, respondem o próximo, para vocês participarem mais, por favor. E respondam. Por que vocês ficam com vergonha? Me dá um terror quando vocês não falam, sabia? É igual lá na oração. Quando a irmã demora para orar, meu Deus do céu, eu fico parecendo uma barata tonta, e agora ninguém vai orar, ninguém vai orar. Acho que sabe, essa apressada que eu sou, sabe? Não, mas eu tenho, lembra? Não sei se no domingo eu falei uma coisa lá sobre eu ficar tentando fazer tudo, né? Por exemplo, não esperar. Quando a irmã está orando, eu fico querendo fazer alguma coisa. Ou quando o pastor está lá no púlpito, vai começar o culto e ora antes, aí eu fico tentando escrever lá o tema vai ser pregado, o dia, assim, e não paro na oração, né? Eu tenho tentado me policiar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Hoje, de manhã, eu consegui ficar lá quietinha, ouvindo vocês orar. Às vezes meu pensamento fugia um pouquinho, mas eu arrastava ele de volta, sabe? É uma luta constante. Mas o Senhor é bom. E aí, querem comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida se vocês, sabe, foi difícil? Alguma palavra lá que vocês entenderam? Alguma coisa no texto que vocês não entenderam? Que gostariam de entender melhor? Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu procurarei nos comentários, na internet, sei lá, acharei alguma coisa lá. Ou então direi, não sei de nada, procure outra pessoa que eu não sei responder isso, não. E aí, irmãs, tudo bem? Até agora, tem conseguido entender? Tá dando para acompanhar aí os trem? Tá bom? Tá bom? Meu Deus do céu, vocês falam tanto, mas... Tá bom demais, tá muito bom. A Juliana ficou um tempão parada na mesma posição ali, que eu pensei, ela tá travada. Mas aí, agora ela falou. Não tava, não. Não, eu respondi. Aqui. Ai, irmãs, é muito bom esses momentos. Eu gosto deles demais. E eu acho que a hora passa rapidão. Não sinto nem vejo ela passar, sabe? Gosto disso realmente. Então, semana que vem, nós vamos para o capítulo de número... É o capítulo 3, não é isso? É o dia 5, não é isso? Dia 5? Dia 5, né? Ok. Dia 5, então. É que eu não estou com o meu livro, porque eu esqueci lá em casa. Mas... Então, até semana que vem a gente vai para o dia 5 e respondam, por favor, hein? Mas, galera, Não, o dia 5 é maior que o de hoje. Não. Então, acho que a gente vai conseguir fazer ele, tá bom? Tá bom, então? Combinado assim? Vamos nos despedir? Quer orar? Por favor. eu perguntei. Pode orar, irmã. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos este momento, te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, conduzido, Senhor. Te louvamos por esses momentos à tarde, podemos, Pai, estarmos juntas, podemos crescer no conhecimento da graça do Senhor, Pai, na tua palavra, Senhor. Possamos realmente colocar em prática o amor, Senhor, para com o nosso próximo, Senhor, com nossos irmãos, ó Pai. Possamos, Pai, ser servos para uns aos outros, suportando uns aos outros, ó Pai, por amor de Cristo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa cultivar para nossos corações, Senhor, mostrando nossos pecados, ó Pai, muitas vezes nosso egoísmo, muitas vezes, ó Pai, nossa presunção, Senhor. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a sermos humildes, mas de coração para o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E nos nossa caminhada, Pai. Nós lembramos, ó Pai, das promessas que o Senhor fez para nós, Senhor, na vida eterna, Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãzinhas. Acabou. Então, acabou. Tá? Amém. Onde é que fecha? No mesmo lugar? Amém, irmãs. Glória a Deus por mais um dia. Tchau, irmã.